meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre mitos e verdades numa redação. Bom, quem nunca pensou, o que é realmente verdadeiro numa redação? O que realmente faz perder ponto? E o que faz ganhar? E o que garante que eu vou ganhar ou não pontos? Bom, mas não é só isso que a gente vai falar, né? Então, eu vou explanar um pouco sobre essas dúvidas, umas perguntinhas que eu separei para vocês. Eu espero responder e esclarecer de uma forma clara, de uma forma assertiva, tá bom? Para começar, eu me baseei a montar essa aula pensando na época quando eu era vestibulanda, que eu tinha os questionamentos que permeavam na minha mente, mas eu não tinha todas as respostas naquela época. E eu espero muito que essa aula ajude vocês, dê um direcionamento, né? Que dê um conhecimento a mais para vocês entenderem o que seria bom, seria recomendável fazer numa redação e o que não seria, tá? Bom, não é só isso, tá? Já dando spoiler, mais para o final da aula, eu separei um kit de repertório. Então lá vão estar abordando questões que são polêmicos, mas são super importantes a serem discutidos. E que também são temas que realmente a gente vê bastante cair em redações, tanto de vestibulares quanto concursos públicos, enfim. São temas que abordam muito questões sociais e que é importante para a nossa vida também, tá? Vamos seguir assim? Tudo bem? Bom, já começando com a nossa sessão de quiz, pergunta 1. Quem sabe fazer uma boa redação nasce com dom? É verdadeiro ou é falso? Pausa um pouquinho esse vídeo antes de prosseguir, responda primeiro, depois aperte play. É falso. Bom, gente, é falso porque a redação, ela exige um treino. Ela exige que você tenha conhecimento e que você vai construindo isso pouco a pouco. Então, assim, conforme você vai conhecendo mais sobre as técnicas de redação, o que é recomendável fazer, o que não saber onde encaixar o repertório e ter uma coesão, tudo isso, gente, é uma coisa que é preciso saber, mas também é preciso treinar. Então, aqui, ó, o indivíduo que produz um bom texto não nasceu com um dom especial. Então, por isso que aqui tem uma imagem de um gênio da lâmpada e um X, porque na redação isso não existe. Tá? Então, e além disso, não é uma questão de inspiração sobrenatural. Então, nem sempre quando a gente vai escrever uma redação, a gente não vai ter uma ideia mirabolante ou algo assim fora do normal, sabe? É possível sim fazer redação, mesmo não tendo uma ideia assim, tipo, genial. E saber escrever bem exige técnica, treino e persistência. É aquela coisa do conhecimento que é construído pouco a pouco. É que nem quando você vai construir uma casa, você pega de tijolinho em tijolinho. Assim você vai construindo um muro, depois uma casa. Então, eu entendo a redação como isso. Bom, segunda pergunta. Ter letra feia zero na redação? Nesse primeiro caso, na foto à esquerda, sim ou não? E nessa segunda foto aqui, à sua direita, é verdadeiro ou é falso? Pausa um pouco o vídeo e aí depois, quando você responder, dá o play de volta. Bom, no primeiro caso, à esquerda, sim, realmente vai zerar na redação. E no segundo caso, não. Ué, mas por que no primeiro caso vai zerar e na segunda não, se as duas letras estão feias? No primeiro caso, que é da foto à esquerda, vai zerar na redação porque realmente está ilegível. A redação está ilegível. Eu não consigo entender o que está escrito, não consigo nem pelo menos decifrar as letras, né? O código em que a redação ela está escrita, então não consigo
ler a frase, não consigo ler nada. Então, se está ilegível, não é possível realizar a leitura do texto. Então, se para a gente já está difícil, imagina para o corretor, que é aquela pessoa que vai corrigir a redação num vestibular ou num concurso. Pensa que é uma pessoa que é muito ocupada e não tem tempo. Então, provavelmente o corretor ele não vai se dar muito ao trabalho de tentar entender e decifrar o que a pessoa quis dizer no texto, certo? Então, por esse motivo é que zera na redação, é por ser ilegível. Beleza, mas e nesse segundo caso? Por que não zera na redação se a letra ela não está bonita, né? Gente, pelo seguinte motivo. Apesar da letra não estar linda, né, ter aquelas letras de casamento, artísticas e tal, ela está legível. Então, na seguinte frase, apesar de ter um sentido um pouco tosco, né, se assim podemos dizer, é possível fazer a leitura do trecho aqui. Então, por que a galinha atravessou a rua? Não sei, pergunta para ela. Eu consegui ler, eu consegui entender quais são as palavras, né, e qual é o sentido dessa frase que a pessoa quis dizer. Então, por esse motivo, não zera, a letra F não zera na redação. Terceira pergunta. É obrigatório citar um pensador famoso? Sim ou não? É falso. Bom, primeiro, eu queria explicar um pouco que obrigatório não é citar um pensador famoso, tá? Mas é muito comum a gente ver que nas redações nota máxima sempre tem alguma citação de um pensador famoso ou faz alguma alusão a algo parecido, né? Bom, o segredo desses alunos que tiram nota 1000 é fazer a articulação do tema relacionado com o discurso do pensador. Então, se por exemplo você quer citar um argumento de autoridade para dar sustentação para o seu texto, o importante não é você só citar e deixar jogado o que ele falou, entendeu? O importante é você relacionar com, tá, mas por que isso que o pensador falou tem a ver com o que eu estou querendo trazer de argumentação, de trazer o meu ponto de vista, tá? O importante é você relacionar o seu tema muito bem com o que o pensador ele fala ou com o que ele diz. Quarta pergunta. Colocar qualquer referência externa na redação garante nota acima da média? Sim ou não? É fake, gente. Ah, mas o porquê disso, né? Então, apesar de você citar uma referência externa, que seria o seu conhecimento de mundo, trazer alguma coisa de fora que está além da coletânea que eles te dão na redação, coletânea é aquela parte de textos motivadores, né? Então, sempre antes de eles darem um tema para você, nas redações eles te dão textos básicos para pelo menos você ter uma noção, ter uma ideia sobre do que ele está falando e do que você precisa explanar daquele ponto que eles te deram para você fazer uma redação completa. Apesar desse parênteses que eu acabei de fazer, vamos voltar um pouquinho sobre o que a gente estava falando. Então, isso era mais para vocês entenderem sobre a complexidade do que eu estou falando, beleza? Então, não quer dizer que só de colocar algo que está além da coletânea irá garantir nota acima da média. Então, se você colocar um conhecimento de mundo que você tem em mãos, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, com esse conhecimento externo, e, com, e como isso afetou a saúde mental dos indivíduos, só de jogar isso não garante uma nota satisfatória, porque o importante é você articular o que a Segunda Guerra, ou o tema que for, o que isso está relacionado com a saúde mental, por exemplo. Como isso impacta? Quais são os fatores que fazem isso se agravar ou o que faz ser atenuado?
Pergunta 5. Escrever de modo requintado faz tirar nota alta? Bom, gente, para quem não sabe, modo requintado quer dizer modo sofisticado, erudito e sinônimos. É falso, pessoal. Gente, escrever de modo requintado, escrever de modo chique, não garante nota 1000. Escrever de modo chique, de modo super assim, erudito, não garante nota, porque o importante, gente, é vocês escreverem aquela palavra que realmente é adequada no contexto. Então, se você quer dizer alguma coisa é, que tenha tal sentido, prefiro usar palavras que você já está mais acostumado, tá? É claro que, assim, não é recomendável usar gírias ou palavras, tipo, abreviadas ou palavras erradas, esse tipo não, porque a redação, ela realmente cobra a norma padrão culta da língua portuguesa. Então, isso não é muito bem visto na redação. Mas, assim, saber escrever alguma palavra que é mais chique e tal, gente, não tem problema. Se você saber muito bem qual é o sentido da palavra, se realmente é adequado, né, na sua frase, ok, é ótimo, beleza, pode usar sim, tá? Mas isso não quer dizer que só porque usar uma palavra, por exemplo, outro sim, que vai garantir nota. Não. O importante é fazer sentido no texto e o sentido com o que você está querendo dizer de fato. Sexta pergunta. Usar trechos prontos na redação garante nota 1000? E aí? É falso. Pessoal, já ouviram falar esqueleto de redação? Eu aposto que sim. É, em vários sites, né, no Google, é possível achar vários modelos de redação, que são chamados de esqueletos de redação, que você já tem um padrão, sim, pré-estabelecido, e você só vai encaixando as palavras-chave ou palavras que precisam ser mudadas, coisa do tipo. Gente, não usem isso, não usem isso, não fazem isso. Gente, primeiro porque fazer cópia de trecho e usar, se apropriar de algo que não é seu é plágio. E isso é um crime, pessoal. Então, é uma prática que em uma redação, até mesmo em textos acadêmicos, científicos, gente, não pode fazer isso aí, beleza? O importante, gente, é vocês descobrirem o seu método que para você funciona, né? E você domina bem o seu modo de escrever. Né? Tem até um livro que foi recomendado há pouco tempo, que foi mandado, né, nos grupos de WhatsApp, né, e também no Google Classroom, de quem é da parte do pessoal do turma dos concurseiros e vestibulandos, né, de como escrever bem, que foi uma recomendação de um professor da Unifesp. Ele realmente fala assim que a arte da escrita, ela é uma coisa pessoal. Então, a gente só começa assim a ter um estilo de escrita quando a gente vai praticando e quando a gente vai se autodescobrindo e vai colocando isso no papel. Então, é interessante, também deixo uma recomendação, né, para quem não viu ainda, que veja o livro. Sétimo questionamento. É obrigatório colocar título na redação do Enem? E aí, gente, verdadeiro ou falso? É falso. Gente, somente na redação do Enem. Só do Enem, tá bom? Não é obrigatório colocar título. Bom, mas por que eu tô falando isso? Porque todo ano que o Enem faz o exame, né, nacional do ensino médio e tal, eles vão pedir a redação. E as pessoas, várias pessoas que fazem, sempre tem aqueles que tiram nota 1000. Sim, elas existem. É, bom, aí o que o Enem faz? Eles fazem um compilado de todas essas redações dessas pessoas que tiraram 1000 e publicam numa cartilha do participante, que é tipo um documento oficial do Enem, mostrando o que seria, tipo,
recomendável, o que não seria recomendável. Eu até deixo o link para vocês para disponibilizar aqui nesse slide. Também irei disponibilizar os slides para vocês conseguirem acessar. Essa aqui, ó, o link é esse aqui que está bem embaixo, tá? Aí você só clica neles e aí vai na parte da seção em que tem redações nota 1000. Aí lá, reparem, em vários textos que vocês verem, não tem título. Então, isso serve para provar que é possível, sim, tirar nota 1000 mesmo sem título. Bom, mas se você fala assim, por exemplo, eu quero colocar título, e agora? Pode colocar, sem problemas, contanto que não fuja daquilo que você escreveu na sua argumentação. Tudo bem. Bom, perguntinha 8. Beleza, a gente falou do título nas redações do Enem. Mas, agora, é obrigatório colocar título nas redações dos modelos tradicionais? Sim, é obrigatório. Bom, modelos tradicionais de redação são aqueles que seguem aquela coisa de texto dissertativo e argumentativo. Então, em vez de ter a proposta de intervenção, que só tem isso no Enem, os modelos tradicionais eles pedem uma conclusão, mas eles seguem com a mesma lógica de ter a introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Só muda a diferença entre o Enem e os vestibulares tradicionais, é somente isso, beleza? Ou então, esses que seguem mais uma regra mais ortodoxa, então, nos concursos públicos, por exemplo, Fundação Carlos Chagas e Sebrasp, eles pedem título. Agora, já nos vestibulares, que tem muito da Vunesp e da FGV, também solicitam o título. Bom, mas assim, às vezes, o que acontece? A gente está escrevendo texto e aí no final, tem que botar um título. E aí, que título eu boto? Se não tem nada na cabeça, se não vem nada na cabeça, dá um branco. Gente, não precisa ser nada mirabolante, tá? Pode ser realmente um título previsível, um título que é esperado pelo tema mesmo. Então, é legal vocês não deixarem em branco, tá? Pelo menos colocar alguma coisinha lá, um basicão que faz sentido, beleza, ok, entendeu? Uma outra coisa importante, não é recomendável vocês pegarem aquele tema de redação escrito lá em negrito, geralmente, que está destacado, pegar aquilo lá e copiar como se fosse o título da sua redação. Isso não fica legal. Ó, mesmo que seja uma coisa super previsível, que não seja nada mirabolante, é melhor vocês colocarem alguma coisa assim do que vocês copiarem. Tá bom? Calma, gente. Vai até o 10, tá bom? Mas essa é a 9. É possível escrever bem se eu não tenho hábito da leitura? E aí, verdadeiro ou falso? Falso. Primeiramente, para você começar a escrever bem, você precisa ler bem. Então, para interpretar informações, entender o que está sendo falado, pode ser tipo num texto assim de uma ficção que você goste, ou de algum noticiário, de qualquer coisa que seja escrita, você precisa ler e entender. Isso é muito importante para você conseguir escrever também. E para você conseguir fazer boas redações, né? Então, por exemplo, o vestibular, os concursos, né? Até mesmo as provas qualquer prova de seleção, sempre vai ter algo que é escrito. Então, assim, por exemplo, na redação no vestibular, sempre vai ter uma coletânea, que são um conjunto de textos. Então você vai precisar ler, interpretar, para saber escrever alguma coisa e tirar uma nota boa. Finalmente, a última pergunta. Rasurar perde ponto? Verdadeiro ou falso? Falso. Bom, isso era uma coisa que, quando eu era vestibulando, eu tinha muita dúvida. Eu tinha muito medo de rasurar também.
Bom, mas por que é falso? Né? Olha, se você riscar uma palavra que você escreveu incorretamente, não tem problema. É assim, o importante é você não poluir aquilo que você rasurou. Então, por exemplo, se você fazer um borrão, que nem tá aqui nessa imagem de baixo, à sua direita. Gente, não façam isso. Vai poluir o texto, não fica legal, não fica bonito. Não. Gente, não façam isso, tá? Agora, nesse primeiro exemplo aqui, ó, uma palavra riscada em cima. Gente, tudo bem, tá? Dá, dá para entender o que está escrito? Sim. O importante é só você deixar simbolizado que aquela palavra é para desconsiderar. Então, gente, faça uma redação com carinho, tá? Deixa ela bem bonitinha, com uma escrita assim razoável, pelo menos, que seja legível, tá? E tenha o zelo com a estética. Já acabamos com essa sessão de quiz. Agora vamos passar para os bônus. Toda pessoa que faz redação sempre tem um medo de zerar ela, não é mesmo? Bom, então aqui eu vou explanar um pouco sobre o que realmente vai zerar na redação. Eu peguei a cartilha do Enem, da última edição. Bom, mas o Enem publica isso em várias edições e toda vez quando tem as provas, né? Mas eu peguei a última porque é mais atual. E aí, lá, eu selecionei o critério lá que zera a nota. Então, vocês podem acessar também, mas eu copiei de lá, tá bom? Então, esses critérios não são da minha cabeça. Eu peguei de um órgão oficial. E, apesar de estar escrito para o Enem, vale também para as outras bancas, né? Então, vale também para a VUNESP, para a FGV, Fundação Carlos Chagas, né, Sebrasp, enfim, provas de redação em geral, tá bom? Porque eles acabam acatando bem esses critérios. O primeiro deles é a fuga total do tema. Bom, mas o que isso significa? Se, por exemplo, na sua banca, eles dão uma proposta de redação com a temática de invisibilidade social, e, por exemplo, eu escrever sobre meio ambiente, eu estou fugindo do tema, porque um tema não tem relação com o outro, certo? O segundo é a não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Bom, esse modelo, né, essa estrutura, ela pede que você faça, numa redação, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Bom, há vestibulares que pedem outros tipos de gêneros textuais, por exemplo, a Unicamp. Então, em um ano, ela pode pedir estrutura dissertativa argumentativa, como não. Então, ela pode pedir, por exemplo, um modelo de carta. Modelo de carta, eles têm elementos que são exigidos em uma carta que numa dissertativa argumentativa não tenha. Então, assim, em geral, majoritariamente, nas principais bancas que solicitam as redações, por exemplo, VUNESP, Sebrasp, Fundação Carlos Chagas, FGV, esses daí eles cobram estrutura dissertativa argumentativa, que você precisa colocar introdução, desenvolvimento e conclusão. Textos com 7 linhas. Gente, para você cumprir todos os requisitos que são precisos para ter uma boa redação, você vai usar muito mais do que 7 linhas. Então, praticamente, em média, vamos ter 4 parágrafos numa redação dissertativa argumentativa, sendo que a primeira é a introdução, a segunda e a terceira são um desenvolvimento, e o quarto é a conclusão. Então, em cada parágrafo, temos em média 4 a 5 linhas, vai. Se a gente somar e fizer uma continha básica aí, vai dar muito mais do que 7 linhas, certo? Cópia do texto motivador, coletânea. Gente, fazer a cópia do texto é realmente você fazer um Ctrl+C e Ctrl+V, copiar e colar. Não façam isso porque isso zera a redação. Uma coisa é diferente fazer paráfrase com fazer a cópia literal do trecho. Então, fazer paráfrase é você
ler os textos motivadores, pegar a ideia central do que ele está falando e colocar em suas palavras na sua redação. Isso pode ser feito. O que não pode é copiar literalmente um pedaço lá do texto motivador e colocar na sua redação. Cópia do texto motivador, coletânea. Gente, fazer a cópia do texto é realmente você fazer um Ctrl+C e Ctrl+V, copiar e colar. Não façam isso porque isso zera a redação. Uma coisa é diferente fazer paráfrase com fazer a cópia literal do trecho. Então, fazer paráfrase é você ler os textos motivadores, pegar a ideia central do que ele está falando e colocar em suas palavras na sua redação. Isso pode ser feito. O que não pode é copiar literalmente um pedaço lá do texto motivador e colocar na sua redação. Fazer desenhos propositais na folha definitiva de redação. Olha, gente, os textos, eles são compostos por letras, por palavras, né? Por esse tipo de coisa, mas não por desenhos. E por que não é interessante você fazer desenhos? Porque, assim, as bancas podem pensar que, por exemplo, eu vou fazer uma prova, então eu vou ser a candidata de um negócio de seleção. E aí eu conheço um corretor. Então, eu faço a prova de redação e vai que minha prova cai para esse corretor que eu conheço. Aí, como minha prova já está identificada, porque já tem um símbolo, tem um desenho proposital na minha folha, como de forma de identificação, o corretor ele pode dar nota de graça para mim. Então, para evitar de ocorrer essas questões, né? Então, as bancas falam para não fazerem desenhos propositais. A desconexão com o tema proposto. Bom, isso se relaciona muito com a fuga total do tema, então eu não irei explanar muito sobre isso. E o último tópico, que é a folha de redação definitiva em branca. Nesse caso, não tem muito o que fazer, então realmente vai zerar mesmo. Aqui eu vou dar algumas dicas para vocês começarem a tatear um pouco mais coisas boas que vão trazer para vocês na redação. Então, primeiro, minha dica é leia muitos textos, tá? Seja impresso ou digital, ou da forma como for, mas sendo texto, leiam, tá? Dá importância para a leitura atenta e a interpretação, para que você consiga extrair o sentido da frase, consiga identificar como estão as relações de um parágrafo com o outro, como que está a coesão entre elas. Então, isso é importante, porque com a leitura do texto você vai conseguir identificar isso com o tempo. Segunda dica, ver filmes, artigos, notícias, né, novelas e outras fontes de repertório, que isso inclui o seu conhecimento de mundo também, porque isso apesar de, assim, tipo, ser uma fonte que parece ser comum, pode sim ser usado na redação. Nem tudo que, assim, que não está no livro não quer dizer que não seja aproveitável, é aproveitável sim. Então, utilize do bom e do agradável, certo? A terceira, pegue várias referências de texto de um mesmo assunto. Bom, mas por quê? Se ele vai estar falando sempre da mesma coisa. Gente, cuidado. Não quer dizer que só porque é de um mesmo tema, que sempre a pessoa vai ter o mesmo ponto de vista. Então, se, por exemplo, eu escrever alguma redação sobre um determinado tema, vou ter um ponto de vista. Talvez, se você escrever de outra maneira, você talvez pense de outra forma. Então, seu ponto de vista vai ser diferente também. Se você conseguir identificar vários pontos de vista, mas falando sobre a mesma coisa, você vai entender, né, que pode ser também a forma de escrever pode também ser feita de várias maneiras diferentes e também perceber que existem vários mecanismos de construções textuais. Bom, a quarta, que é esse em azulzinho aqui, né? Gente, aproveita a interdisciplinaridade. Então, por exemplo,
matérias que envolvem muito humanas. Então, seria história, geografia, sociologia, filosofia, enfim. Essas, assim, de ciências humanas são ótimas para você captar como conhecimento de mundo e como repertório também. Então, por exemplo, Segunda Guerra Mundial dialoga muito com questões de, por exemplo, de guerras, de inimizades, impactos na saúde mentais, por exemplo, né? Na sociologia, por exemplo, vários pensadores pensam sobre qual é o sentido da vida, né? E cada pensador ele vai trazer um ponto de vista diferente. Então, gente, isso é muito legal. Às vezes você está estudando para alguma disciplina, mas, gente, não é só você estudar para aquilo lá e acabou, não. Use isso a seu favor, use isso também para outras coisas, como na redação. Bom, a quinta dica é tenha em mente das competências da grade de redação. Assim, no que eu digo, são os critérios de correção, tá? Então, fique atento a isso. Conheça eles, conheça a sua banca. Saiba o que eles priorizam, o que eles consideram bom, o que eles consideram ruim, né? O que para eles, tipo, vai fazer, tipo, sabe? O que para eles gostam, o que eles têm a tendência, que temas são relevantes para eles. Então, gente, estudem a prova que vocês vão fazer, tá? Então, porque isso faz muita diferença na hora da sua nota. E o último, que é a sexta dica, é assim, quanto você mais praticar para fazer redação, é melhor. Mas assim, não é só você fazer um monte de redações, mas não corrigir. Gente, corrijam, tá? Sempre tenta aprimorar aqueles pontos em que você está sentindo dificuldade, ou que sempre a nota está saindo um pouco mais baixa. Dê uma atenção especial para isso, sabe? Eu sei que é chato olhar para as dificuldades, de ver dos pontos fracos que a gente tem, mas isso é importante para o nosso crescimento, é importante para você evoluir na sua nota, para você conseguir chegar no objetivo onde você quer, sabe? Foca onde você quer chegar, porque o processo é dolorido, mas a recompensa também ela é grande, certo? E uma outra coisinha, evite de ficar muito tempo sem fazer redação, porque é muito fácil enferrujar. Então, se por exemplo eu ficar um mês sem escrever nada, depois para mim começar a escrever, eu vou sentir dificuldades, tá? Isso não vale só para mim, mas é para qualquer pessoa. Então, pelo menos uma vez por semana, façam redações, corrijam o Sapiens e vai ser muito bom, vai ser muito legal ver vocês produzirem textos e estarem sempre se aprimorando. Bom, já finalizamos o primeiro bloco, que seriam daqueles questionamentos iniciais que a gente poderia ter numa redação. Agora vamos partir para a segunda parte da aula, que seria o kit de repertório. Bom, primeiramente eu vou começar a indicar para vocês coisas, conhecimentos de mundo que você poderia usar na sua redação. Então, algo para vocês colocarem como conteúdo, tá? Bom, tem séries, tem filmes, livros, biografias, enfim, tem uma infinidade de elementos que eu procurei diversificar, porque cada um tem uma preferência por uma coisa, então eu segui dessa maneira, beleza? Um dos temas que ficou muito em alta durante e após a pandemia foi falar sobre a saúde mental. Isso foi um tema de redação do Enem de 2020 e que falava sobre comprometimento da saúde mental das pessoas e além disso, mundialmente é muito comum ter o aumento das pessoas que têm problemas mentais, né? Como depressão, ansiedade, enfim, além de outras doenças que existem também. Bom, para começar, eu trouxe essa indicação para vocês. Quem gosta de série, né, e é dorameira,
eu tô trazendo uma série coreana que é Uma Dose Diária de Sol. Bom, aqui nesse quadrinho em marrom, eu deixei a sinopse para vocês verem, tá bom? E aqui embaixo é uma tirinha de algumas capturas de tela que eu fiz só para ilustrar mesmo, né? Bom, sobre a saúde mental, bom, nessa história a enfermeira ela se muda para uma ala de psiquiatria, né, no hospital. Então ela convive muito com esses pacientes que têm um comprometimento da saúde mental, né? Ela conversa com eles e é muito claro que essas pessoas elas estão isoladas do mundo, né? Então elas ficam confinadas no local que é no hospital para elas se tratarem, né? E muitas das vezes a invisibilidade social que elas sofrem são muito grandes. Então, só as pessoas que são, tipo, os parentes, os familiares que vão visitar essas pessoas, na maioria dos casos, né? E, além disso, essas pessoas que estão em tratamento, para as pessoas do mundo afora, que levam uma rotina estressante, uma rotina cansativa, né? Pelas essas pessoas que são consideradas como normais, né? Essas pessoas normais veem as pessoas que têm veem essas pessoas que têm problemas lidar com a saúde mental como pessoas indecentes, como pessoas loucas que elas não têm capacidade para viver em sociedade, porque elas não estão bem da cabeça, por exemplo, né? Isso é uma parte que também é retratada no filme, né? Mas eu não vou dar spoilers. Então, quem quiser assista, é bem legal. E uma coisa muito bacana é que a enfermeira ela é uma pessoa muito empática, então ela se preocupa realmente com os seus pacientes, em dar o seu melhor, e ela mostra muito o papel, sabe, de tipo ser uma mãe, né? Então ela sempre faz a inclusão, ela sempre respeita muito os pacientes e ela dá o acolhimento que muitas pessoas aí fora não dão, né? Ela não faz o julgamento como as pessoas no mundo fazem, né? Ela não vê eles como incapacitados, doentes e que não podem, tipo, levar uma vida normal como qualquer outra pessoa, né? Ela é uma pessoa muito diferente. E assim, dando um pouquinho de spoiler, porque isso aí não sei como não dar spoiler. Mas assim, a própria enfermeira, ao decorrer da série, ela fica doente. Então ela tem problemas, começa a ter problemas mentais, né? Ela tem. Então, assim, ela se torna uma paciente psiquiátrica, então ela é internada num hospital, né? Pela a mãe e pelos conhecidos dela, né? Mas o que isso mostra? Que há uma fraqueza dela? Não. Isso mostra que ninguém está isento de ficar doente, que ninguém está isento de a todo tempo estar bem. Aqui nesse slide eu trouxe uma tirinha do filme para vocês, tá? Como ponto de partida, eu só vou fazer umas provocações de breves reflexões, e aí depois, se quiserem ver ou refletir mais, fiquem à vontade, tá bom? Então, aqui na primeira foto, tá escrito: posso ajudar em algo? Gente, quantas vezes a gente estava precisando de ajuda e nunca ninguém perguntou isso naquela hora, não é mesmo? Pode ser uma pergunta tão simples, mas com significado muito grande, certo? Na segunda foto, acha que eu vou melhorar? Quantas vezes na nossa vida a gente sempre dá uns, sabe, sempre acaba errando no mesmo ponto que a gente sabe que não é muito bom naquilo. E às vezes a gente mesmo se questiona, falando, se perguntando: será que eu consigo melhorar nisso? No terceiro, ótimo trabalho. A enfermeira tá falando isso pra amiga dela.
Gente, é uma palavra tão simples, né? Duas palavras tão simples: ótimo e trabalho. Quantas vezes a gente faz tantas coisas na nossa rotina, desempenha tantos papéis, trabalha pra caramba, e a gente não era reconhecido em nada que a gente fez. E nem escutamos um ótimo trabalho, né? O quarto: por que continuo sofrendo? Quantas vezes a gente mesmo que não temos problemas mentais, não temos distúrbios, essas coisas, quantas vezes a gente já pensou nisso, né? Por que eu continuo sofrendo pela mesma causa? Por que eu continuo sofrendo por determinada situação, né? Então, isso quer dizer que, apesar dos pacientes psiquiátricos ou similares, não quer dizer que só porque eles têm a doença que eles não podem pensar também da mesma forma que a gente pensa. Bom, a outra segunda recomendação com essa mesma temática é o filme, que é um filme bem legal, que é o Nise, Coração da Loucura. Então, ela é uma médica psiquiátrica que ela vê a conduta da medicina na época muito ortodoxa. Então, muitas das vezes, os médicos pegavam os pacientes psiquiátricos e aplicavam testes, né, de que eles falavam que podia ser uma possível cura, mas no final era uma tortura. Então, realmente, os pacientes, eles sempre são muito vistos como incapazes, como sem valor, invisíveis, né, perante a sociedade. E por isso, como eles já estavam doentes mesmo, os médicos, eles já aplicavam testes, assim, cruéis e tenebrosos, tá? Bom, a Nise, ela é uma psiquiatra diferente, porque ela visa a humanização. Então, apesar das pessoas estarem numa situação, estarem enclausuradas num local onde elas estão aprisionadas, ela vê de uma forma diferente. Então, ela entende que a cura não está na tortura, mas que a cura está na arte, porque é uma forma de expressão. Então, ela tenta também a conversar com os outros médicos e a manifestar sobre essas práticas que deveriam parar de ter a tortura, de ter um tratamento desumanizado das pessoas que precisam de ajuda. Eu trouxe novamente mais uma tirinha de filme, agora do filme Nise, o Coração da Loucura. Porém, agora vou, em vez de ser uma autorreflexão, eu vou falar um pouco mais sobre o filme mesmo em si, tá bom? Bom, no primeiro quadro aqui, vemos que os pacientes, né, do hospital psiquiátrico, apesar de eles terem uma moradia, né, eles não têm nenhuma assistência. No segundo, eu trouxe para vocês essa imagem da grade, porque a grade, ela tem um símbolo muito significativo, porque a grade, ela simboliza a privação de liberdade, né? Então, imagina a situação dessas pessoas. Elas estavam sofrendo uma prisão dupla. Tá, mas por que dupla, né? A primeira, porque eles estavam confinados no hospital psiquiátrico, então eles não tinham a liberdade de sair, não tinham como fazer tantas mobilidades assim, né? Era mais transitar entre o hospital mesmo. E o segundo, é a privação de liberdade da saúde mental deles, né? De serem libertos da doença, de serem livres de qualquer transtorno, de qualquer condição que limite, né, as pessoas. No terceiro, temos aqui a nossa celebre Nise, né? Então, ela tá assistindo uma desses tipos de tratamento em que os médicos mais ortodoxos
eles consideravam que fazer torturas era o que realmente iria curar, mas, tipo, é estranho, né? Então, a Nise fica indignada. No quarto, o paciente ou cliente, como a Nise chamava, eles, né? Eles estão fazendo uma arte. Então, eles estão expressando o que há do interior deles para fora, né? Então, esses pacientes, eles usam tintas, telas e pincéis. No último, a Nise, ela está conversando com os outros médicos para pararem de tentar fazer essas práticas tão invasivas e doloridas nos pacientes, que eles tratavam, né, essas pessoas que tinham transtornos psiquiátricos de forma muito desumana, e ela lutava para que houvesse uma humanização. Continuando com a nossa temática de saúde mental, aqui eu trouxe para vocês um resumo de uma biografia do Van Gogh. Bom, esse pintor famoso, super reconhecido, o Van Gogh, ele tinha uma biografia triste, né, uma história de vida triste. Bom, porque primeiramente ele nasceu numa família pobre, então ele vivia com a pobreza. Em alguns outros casos, ele viveu com a miséria, né, que é um fator que é mais difícil ainda do que a pobreza. Além disso, ele sofria de transtornos psicológicos. Então, após a morte dele e muitos anos terem se passado, estudiosos eles estudaram as cartas que o Van Gogh tinha escrito para o seu irmão, o Theo, que era uma pessoa que era o seu amigo, apesar de ser irmão, ele era muito amigo, então ajudou várias vezes o Van Gogh na vida dele a superar, né, certas dificuldades. Também cartas que o Van Gogh produziu também para uns conhecidos, né, uns parentes. Foi constatado, através de estudos, que ele poderia ter um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, sabe? E também ter traços de borderline. Bom, mas apesar de ele ter todas essas dificuldades presentes na vida dele, isso não impediu de que ele produzisse lindas obras. Bom, um recado que eu queria deixar para esse slide é que, apesar de uma pessoa sofrer com transtornos psicológicos, né, que estão afetados de forma negativamente, né, não quer dizer que a pessoa não é produtiva, que a pessoa ela é incapaz. Bom, ele usava muito a arte como um recurso de fuga para os problemas que ele tinha, né? Ele não tinha só os problemas relacionados à saúde mental, mas também tinha outras doenças, né, como sífilis, gonorreia. Mas mas isso é que eu queria deixar o recado para vocês. E vamos mudar um pouco sobre a temática a ser abordada. Então agora vamos falar sobre racismo, preconceito, né, a vivência das pessoas que são marginalizadas, né, pela sociedade. Também podemos falar sobre bullying escolar, problemas de baixa autoestima, porém, como nada é só tristeza nessa vida, é uma história de superação também. Esse filme, ele dá essa alegria pra gente. Bom, além disso, um outro tema que pode ser bem relacionado é a importância da leitura e o prosseguimento dos estudos. Então, isso se relaciona muito com a educação e de como isso pode mudar a vida de uma pessoa. Bom, falando agora um pouco mais sobre o filme, o nome dele, começando, né, do filme, São Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. Bom, Ben Carson, ele é o protagonista do filme, então começa a história quando ele era criança. A mãe dele é uma analfabeta e a mãe solteira. Ambos vivem em situações de pobreza, então imagina, né? Naquela época, nos Estados Unidos, ser negro e ser pobre é muito difícil, né? Então, já por ser negro,
ele já sofria racismo, já sofria preconceito pelos colegas de sala, então isso ocasionava, né, em problemas de relacionamento social com as pessoas, então isso, ele sofria bullying na escola, e na época não era muito comum alunos negros estudarem. A maioria deles eram analfabetos, então por o Ben Carson ele ser um aluno negro e ser diferente dos outros, isso fazia com que ele sofria na escola. Além disso, ele tinha baixo rendimento escolar, o que as pessoas, né, da sala dele zoavam muito por causa disso também. Bom, depois desse adendo, né, aqui tem uma tirinha do filme que eu tirei print de alguns momentos que aparecia no filme, eu achei interessante. Então, aqui, primeiramente, mostra a imagem do Pim, ele sendo criança. Então, na época, quando ele tinha as nossas baixas, né, sofria bullying, era zoado na escola, e a reação dele aqui nesse momento era de estar chateado com a situação, né, de estar desmotivado. Bom, no segundo, a mãe dele era a principal incentivadora que fez com que ele prosseguisse nos estudos e fosse bem sucedido, né, mais para frente, porque essa história é de uma superação, é muito lindo, é super motivador. Então, tá uma dica. Quando você se sentir muito mal ou muito desmotivado, assista esse filme, que você vai se sentir melhor, porque eu me senti. Bom, enfim, a mãe dele sempre incentivou ele, e uma frase que ela falou que era muito legal e que eu gostei bastante é que ela falou assim pro filho dela: Bem, você não é burro, você só não está usando a sua total capacidade de inteligência que você tem. Então, isso serve muito para o papel das pessoas que são educadoras, das pessoas que atuam na educação, sabe? Muitas vezes a gente depara com situações em que há alunos com dificuldades, né, que tem um ponto aqui, outro ponto ali, que é mais difícil, que não consegue acompanhar a turma. Então, ser uma pessoa como um exemplo, né, como uma incentivadora, faz diferença na vida do aluno. E eu acho que isso é muito legal, mais para os concurseiros que estão prestando concursos para a área educacional. Mas também vale também para os vestibulandos e para qualquer outra pessoa que queira fazer exames de redação ou mesmo levar para a vida também. Bom, nessa terceira foto, aqui eu achei muito legal, porque ele fala, o próprio Bin fala, quando ele já passou pela faculdade de medicina, ele já está sendo um chefe do departamento de neurocirurgião, né? Que ele fala que acredito que todos somos capazes de fazer milagres aqui. E aqui onde ele aponta é na mente. Então, o poder da sua mente, ela que vai ser o principal fator para você ter o sucesso, para você alcançar o seu objetivo, apesar das dificuldades, apesar das lutas que a gente enfrenta e de tudo aquilo que ele teve que passar na vida. Aí já nos finais aqui, no quarto e quinto quadro, mostra as cenas dele preparando para fazer uma cirurgia super importante e delicada de separar o crânio, né, o cérebro de duas crianças que são gêmeas siamesas, ou seja, que elas nasceram com o crânio grudado um do outro. E o desafio era de que essas crianças saíssem vivas da cirurgia. Bom, o final é feliz, deu tudo certo. Bom, agora diversificando um pouco o repertório, né? Não sendo só de filmes, agora eu vou trazer para vocês um livro que se chama Quarto de Despejo. Um Diário de uma Favelada. Então, a autora é Carolina Maria de Jesus. Ela é uma mulher negra que nasceu na periferia, né? Ela é uma pessoa que viveu muito na pobreza,
na miséria, né? E esse livro, ele tem uma linguagem muito fácil, então é assim, para quem tem dificuldade de leitura é ótimo, porque você vai lendo e não é difícil de entender. Além disso, é uma história que conta do cotidiano da vivência dela. Então, de como era viver numa favela, né? De como ser invisível socialmente o mundo afora, né? Além dos moradores da comunidade. E também esse livro pode ser muito bem colocado na temática de marginalização das pessoas e por isso, por elas serem invisíveis, né? Não terem um status social alto, as pessoas ignoram muito fácil, né? E retrata não só a Maria, não só a autora, né, Carolina Maria de Jesus, mas também ela relata de outras mulheres que são negras e pobres que moram também na comunidade. Além disso, pode também falar sobre a temática da violência e também do trabalho análogo à escravidão. Mas por quê? Porque ela é uma catadora de lixo, então o trabalho dela é super desgastante e também é degradante. É nesse sentido que pode ser relacionado como um trabalho análogo à escravidão. Além disso, ela relata, né, no livro dela várias vezes que o governo não dá a assistência necessária para os favelados. Então isso é algo que ela comenta, né? Ela fala sobre isso, que e é diferente, né, dos políticos estarem presentes nas comunidades no período de eleições e fora do período de eleições, e como é essa diferença. Tá? Além disso, é uma história de resiliência, porque ela luta constantemente pela sobrevivência. Então, ela luta para conseguir diariamente conseguir alimentar os seus 3 filhos, né? E ela é uma mãe solteira, então toda a responsabilidade fica sobre ela. Além disso, ela tem que cuidar tudo sozinha da conta. E essa situação, né, se situa lá na favela do Canindé, que é em São Paulo, fica na Zona Norte. Bom, também é muito. Conforme você vai lendo o livro, você vai percebendo que realmente viver uma vida assim, super precária é realmente indignante. E como a fome ela é um vilão. Um outro estilo diferente de repertório são músicas. Então, aqui eu trago para vocês o álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais. Né? Esse álbum ele foi publicado, né, como obra obrigatória da Unicamp, assim como o livro também Quartos de Despejo, que eu falei anteriormente, que eu acabei de falar. Tá? Essas obras, apesar de serem retratar muita periferia, é muito importante para fazer um estudo social. Né? Então eles abordam muito sobre questões políticas, né? Como viver numa sociedade que é racista, então o encarceramento em massa, como viver aprisionado, né? E sempre sendo vigiado na prisão. Além disso, como o pessoal da comunidade também sofre repressão policial, né? E a evidência da desigualdade social entre os que têm maior poder aquisitivo e os que têm menos poder aquisitivo, né? Além disso, eles se tratam muito nas letras deles sobre a vivência dos jovens negros na periferia. Aqui tem uma capa à esquerda, tem uma capa do álbum e também tem o livro deles, tá? Aí no cantinho mais à direita, vocês podem clicar nele que vai direto para uma playlist dos Racionais. Então, se vocês quiserem escutarem, só clica e vai. Dando continuidade à temática de invisibilidade social, tem um estudo da USP, né, feito pelo um pesquisador, Fernando da Braga Costa. Ele fez um teste social. Tá? Mas o teste social, como é que foi? Como é que funcionou? Então, ele mesmo, o pesquisador, ele se vestiu com a roupa de gari e fingiu ser um gari.
Então ele varria as ruas lá perto da faculdade da USP e bem no local onde que muitas pessoas que ele conhecia passavam por lá, né, diariamente. E aí ele percebeu que por ele estar vestido de gari, por ele estar num lugar como se fosse um gari, as pessoas não viam ele da mesma forma de quando ele ia como um pesquisador lá nos departamentos da USP. Então, muitos conhecidos que cumprimentavam ele quando ele estava vestido como pesquisador, como representante de pesquisador, as pessoas cumprimentavam ele, conversavam. O tratamento era muito mais diferente do que quando ele estava vestido de gari, sendo que, apesar dessas dois ofícios diferentes, né, de ocupação, apesar disso, era a mesma pessoa. Era o mesmo Fernando da Braga Costa. Então, aqui eu deixei para vocês 3 links, tá? De, de vídeos no YouTube que estão nomeados como Invisibilidade Social, Palavra Cruzada, parte 1, e tem a parte 2 e 3, que ele fala sobre como foi sentir na pele de uma pessoa que é marginalizada pela sociedade. E aí ele relata isso nos 3 vídeos. Mas para quem quiser ver o artigo na íntegra, pode clicar nesses duas imagens, um que está IP USP e outro Jornal da USP, que eles falam de uma forma clara, uma forma que é entendível de ler e entender para aprender o sentido do texto. Tá? Essa pesquisa é muito legal, é muito boa. Faz a gente pensar sobre muitas coisas. Então, faz a gente pensar sobre posição social, né? Questões de questões econômicas, né? Quem é o ser perante a sociedade, dependendo do poder aquisitivo que ele tem, né? Ou da posição que ele tem. Então, isso relaciona muito com questões de status sociais. Voltando para a modalidade de filmes, agora vamos falar um pouco sobre Histórias Cruzadas. Esse filme ele pode se relacionar muito bem com as temáticas de racismo, vulnerabilidade social e invisibilidade do trabalho da mulher, porque a mulher ela desempenha vários papéis, né, que não tem reconhecimento. Então, a mulher ela trabalha, ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, né, tem todo esse trabalho, porém, por não ser remunerado, muitas das vezes não é reconhecido como trabalho, né, pelas pessoas, pela sociedade, enfim. Bom, essa história ela conta um pouco sobre o cotidiano das empregadas domésticas, né, que são negras, e elas cuidam da família, da família elitizada, a família que tem dinheiro, né, e cuida dos filhos, porém elas não são tratadas da mesma maneira como a família das outras elites, sabe? Então, assim, é um mundo à parte entre empregadas e patrões. É isso, né? Bom, apesar de tudo isso, o final é feliz, né? Então, podem assistir sem medo, porque o filme ele é bem interessante para abordar essas temáticas. A seguir, tem uma sequência de tirinhas sobre o filme. Então, na primeira imagem, tem a empregada doméstica, que ela que é responsável por cuidar das crianças do casal elitizado. Aí, na segunda foto, aqui tem as patroas, reunião das patroas, e elas falando que vão fazer tipo uma cláusula assim, de direito para que as empregadas domésticas tivessem um banheiro separado das patroas. Então, isso revela muito questões raciais, além disso, criando barreiras entre a discriminação entre brancos e negros. Aí no terceiro já mostra as empregadas domésticas reunidas e estão dispostas a contar realmente o tratamento
que na verdade não é divulgado. Então, o tratamento com que as famílias ricas tratavam as empregadas, né? E aí no quarto já mostra o livro publicado, que foram essas histórias dessas mulheres que sofreram, né, tais abusos. Aí no quinto, no último, mostra os vasos sanitários, que eram os banheiros separados das empregadas domésticas. Continuando com a temática sobre a invisibilidade e o trabalho da mulher, aqui temos um outro filme, tá? Que chama Que Horas que Ela Volta. É um filme brasileiro em que retrata o cotidiano de uma empregada doméstica que serve a casa dos patrões há muitos anos. Então, sempre tem aquela história de que os patrões falam para a empregada doméstica: você é como se fosse parte da família, porque ela trabalha há muitos anos para essa mesma família. Porém, o tratamento, de fato, não se condiz com esse discurso. Por quê? Há um episódio de que a empregada doméstica ela iria servir o jogo de xícaras que ela tinha dado para os patrões, como uma forma de agradecimento. E aí, quando ela ia servir isso para a visita da elite, os patrões recusaram, simplesmente recusaram, deram uma desculpa e não quiseram servir. Aí eles depois serviram com taças chiques e outros talheres similares a isso. Assim. Bom, isso demonstra como o papel do trabalho da mulher não é reconhecido, principalmente em casos quando ela é uma empregada doméstica, né? E ela foi responsável por criar o filho do casal. Então, o filho é muito apegado a essa empregada, mas os patrões não reconhecem como um trabalho que realmente fosse tipo de fosse a mais, sabe? Não reconhecem o tanto que deveriam. Bom, aqui temos uma tira do filme, então são partes que eu selecionei que na primeira foto já mostra a empregada doméstica já habituada com o trabalho doméstico, que já era lavar roupa dos patrões e do filho. A seguir tem a Jéssica, que é a filha da Val, que mora na casa dos patrões por um tempo. Então, há um processo aí em que surge um conflito, né? Porque a Jéssica ela se comporta mais como um hóspede do que como uma filha de empregado na cabeça deles, né? Dos, dos patrões. E aí, o filme ele retrata bem a relação, né? De desconfiança entre patrão e empregado, sendo que é uma luta de classes entre os dois, né? E como tem essa discrepância entre uma classe social com a outra. E também como o tratamento, né, a atenção pelas pessoas está muito baseada através da posição social que ela tem na sociedade. Ou seja, o status social é uma coisa que está muito em jogo para as pessoas ser tratadas ou muito bem ou muito mal. O filme Preciosa, ele é pesado, mas ele também é muito bom, né? Então, ele pode ser relacionado com várias temáticas, sendo elas o preconceito, o racismo, o bullying também, o padrão de beleza, a privação dos direitos da adolescência, ou seja, a violação do ECA, e a negligência e abuso familiar. Então, a palavra casa nem sempre ela é um sinônimo de lar. A história se situa em torno de uma adolescente de 16 anos, a Preciosa, e ela sofre muitos abusos dentro da casa dela. Então, a mãe, ela é uma das principais abusadoras, né? Que é tanto negligência por parte de psicológica. Então, a mãe vive xingando ela de várias conotações negativas o tempo todo. E, além disso, a mãe não dá assim, uma estrutura necessária para o bom desenvolvimento da Preciosa. Além disso, o pai também gera questões de abuso psicológico, né? Devido ao fato
do abuso sexual. Então, Preciosa, ela está grávida pela segunda vez do pai dela, né? Então, o clima do lar dela é muito pesado. Então, por isso que casa nem sempre é o sinônimo de gelar, né? Bom, e também o filme ele fala sobre preconceito e racismo, né? Então, Preciosa, ela é uma jovem da periferia, negra, e devido ao seu estereótipo físico, na escola ela também sofre, porque ela é alvo de chacota na escola, né? Por não ter um estereótipo físico de modelo, assim, sabe? E o que isso também piora a vida da, dela, né? Tadinha. É uma vida muito difícil. E, e assim, apesar dessa história ir num enredo tão triste, né? Também de conhecer o amor de uma forma tão dolorida, que na verdade o amor de verdade e o lar é realmente o oposto do que ela vive, ela encontra isso no final com a professora Rain. A professora Rain, ela é a principal pessoa que faz com que a Preciosa mude os seus rumos da sua vida e ressignifique todo o seu passado e sua história, né? Ela é a principal pessoa em que ela se torna uma mãe, porque ela acolhe Preciosa, ela ouve, né, a adolescente, ela realmente se importa, né? E, e isso é muito importante, porque a professora, ela ajudou a Preciosa a iniciar o processo de autodescoberta, né? O processo da vida da Preciosa foi tão duro que exigiu um amadurecimento muito mais precoce em comparação com as meninas da idade dela, né? Como a gente percebe todos esses relatos de abuso, de uma história tão triste assim, vemos que ela não tem os direitos, né, como adolescente, como uma pessoa em formação, a serem garantidos. E isso é muito triste, né? Porque ela já não tem os direitos dela como adolescente e provavelmente ela não tinha também quando ela era criança, né? Mas todo esse processo de amadurecimento serviu também, além de ressignificar, de realizar a emancipação feminina, né? Dela descobrir o papel dela no mundo, né? Ter o seu lugar no mundo. Além disso, uma emancipação pessoal. Nessa primeira imagem mostra quem é a protagonista, que é a Preciosa. Aqui, no segundo, mostra a mãe, que ela é a principal causadora dos danos psicológicos e também de insultos, xingos, enfim. A pessoa que deveria ser um exemplo para a Preciosa, na verdade, não é um bom exemplo. Na verdade, é assim, um retrato de como não ser alguém, sabe? Aqui no terceiro é a foto de quando ela estava realizando o parto de filho dela, que o filho seria do próprio pai, porque ela foi abusada sexualmente. Então, aqui na próxima foto é ela pegando o filho dela e ela saindo de casa. Então, isso simboliza a liberdade que ela decidiu seguir o rumo da própria vida dela. E no último é a professora, que foi a principal incentivadora e motivadora de fazer a Preciosa seguir a vida dela em frente e sair do inferno que ela vivia. Agora eu vou abordar um pouco sobre a outra temática, né, que também é recorrente nos exames, que é a violência doméstica. Bom, esse filme, É Assim que Acaba, acabou de sair pouco tempo nos cinemas, né? Está bem hypado aí. E não tem só o filme, tem o livro também, que também é contar a mesma história. Só que o livro ele contém mais informações, mais detalhes, tal, é mais comprido.
Bom, mas fiquem a critério de vocês escolherem ou assistir o filme ou ler um livro, beleza? Bom, essa história conta de uma jovem adulta, que é a Lily Bonson, que ela se mudou há pouco tempo para uma outra cidade e ela construiu seu próprio negócio, que seria uma floricultura. Ela conhece um cara, né, que ele é bem sucedido, o Ryan. E eles vivem uma história de amor, né? Eles estão bem apaixonados, tal. Porém, esse conto de fadas dura pouco tempo. Então, ele começa a ser agressivo, começa a demonstrar traços de agressividade, né? Então, ele começa a bater nela e ela sofre vários abusos, né? Físicos e psicológicos por causa desse relacionamento tóxico e abusivo, né? E além disso, a mãe dela sofreu um caso parecido com ela, que estava sofrendo naquele momento, pois a mãe sofria de violência doméstica também. Então, ao relacionar com o contexto passado da Lily, na, tanto na vida, tipo, da vida dos pais dela, ela vê isso se refletindo na sua vida agora, né? Então, ela tem, depois, né, de acontecer toda essa herança maldita que deve ser quebrada, bom, no final tem um final feliz e o importante é que no caso dela rompeu o ciclo, né, de quebrar essa herança, de sempre ser violentada, de sempre ser tratada de um jeito desumano. Nessa tirinha, a primeira foto, ela representa a abertura da floricultura da Lily. Então ela já se mudou para um novo local e aí ela agora está tentando reconstruir a vida dela com as próprias pernas. Aqui na segunda foto, temos a foto dela, da Lily, com o Ryan. Primeiramente, o casal era super felizes e apaixonados. Porém, com o tempo, ele se mostra ser agressivo, né? Então, ele tem um comportamento diferente do que ele mostrava enquanto eles estavam apaixonados. Depois, em seguida, aqui aparece a Lily, ela com cicatrizes devido à violência doméstica que ela sofria pelo Ryan. E no final, ela reencontrando uma pessoa muito querida, uma pessoa que ajudou ela a superar o período em que a mãe sofria violência doméstica. Bom, agora vamos abordar sobre emancipação feminina. Marie Curie, ela foi uma cientista, né, polonesa, e ela descobriu, foi a principal pessoa a ter descoberto a radiação, que hoje conhecemos, né, na física, na química, tal. E ela ganhou o prêmio Nobel, ela foi reconhecida, né, mas tantos quanto outros nomes do sexo masculino são muito mais falados do que dela, por exemplo, né? Então, como a mulher na ciência, ainda existe um preconceito, ainda existe uma resistência da mulher ser quem ela é, né? E isso demonstra como a sociedade ela é machista ainda. Claro que naquela época era bem pior, porém, atualmente a gente precisa evoluir para combater isso, porque as mulheres têm o seu valor, elas têm o seu papel na sociedade e elas podem serem quem elas quiserem, né? Então a Marie Curie ela foi um exemplo, para mim ela é um super exemplo de uma mulher forte que ela persistiu e mesmo ainda não sendo tão valorizada, né, pelas descobertas só por ser mulher, ela ganhou um prêmio Nobel. Então aqui é a foto dela, né, que temos à esquerda. E aqui, outra foto pequena é a foto do túmulo dela. Então, para quem não sabe, no túmulo dela tem uns 3 a 5 centímetros de concreto para que a radiação, porque ela morreu por radiação, né?
Então, para que a radiação não atingisse outras pessoas e afetasse a saúde das outras pessoas. Outra cientista também que ela é super assim, importante é a Rosalind Franklin. Bom, às vezes pode não ser tão comum das pessoas ouvirem esse nome, né? Bom, mas ela foi uma das pioneiras em pesquisas, né? Pesquisas científicas. Ela foi a principal pessoa que descobriu a real estrutura do DNA, a estrutura que a gente conhece hoje como dupla hélice. Ela conseguiu tirar foto, a celebre foto 51, que está marcado para vocês aqui pequenininho, com um formato de um redondo, né, um círculo e um X no meio. O X ele representa a ligação de dupla hélice, né, que são duas fitas intercruzadas. Bom, apesar dela ter descoberto a real estrutura do DNA, outros pesquisadores também, na época, estavam procurando sobre essas informações e, infelizmente, o trabalho dela foi roubado, né? Então, Watson e Crick são os nomes mais famosos que escutamos, principalmente a partir da genética, na biologia, né? Mas, realmente, quem estudou e descobriu a real estrutura foi a Rosalind Franklin. Bom, na ciência a gente vê que, não só na ciência, mas também em vários aspectos da sociedade, a gente percebe que há um machismo muito forte. Então, como a presença do ser masculino é mais valorizado do que as mulheres, né? Isso é muito triste. E apesar dessas limitações, né, Rosalind Franklin, ela estudou outras coisas, então ela fazia estudos de carvão mineral, estruturas de RNA e vírus também. Bom, em Londres há uma peça que chama Foto 51, que retrata um pouco a história da Rosalind Franklin, né? E apesar de todas essas coisas que aconteceram, ainda, para piorar, a Rosalind Franklin, ela morreu 4 meses antes do prêmio Nobel, né? Então ela morreu de câncer de ovário. E quem recebeu o prêmio Nobel foram Watson e Crick, o que realmente é indignante. Aqui eu trago uma recomendação de livro para vocês, que se chama Cientistas 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. Esse livro, ele assim, tem uma linguagem fácil, serve sim para o público infantil, mas é muito bem ilustrado e é de fácil entendimento. Ele retrata nomes de vários cientistas que foram super importantes para saber coisas que hoje sabemos. Então, sem os estudos, as pesquisas delas, seria impossível conhecer tudo que a gente já tem conhecimento hoje. Então, aqui seria mais assim para vocês conhecerem quais foram as pessoas importantes, ter uma noção geral e do que elas fizeram. Eu achei bem bonitinho, bem legal. Eu tenho um link sobre o tipo só assim um resuminho dele e eu vou disponibilizar para vocês nesse slide. Vocês clicam no link abaixo do slide. Filme extraordinário, né? Ele também tem a sua versão em livro físico, que está aqui em azulzinho. Bom, ambos falam sobre o mesmo assunto, tem a mesma história, porém são modalidades diferentes de comunicação. Uma é escrita e outra é audiovisual. Tá? Bom, esse tema é muito bom para falar sobre bullying, isolamento social, inclusão social também e dificuldade de autoaceitação. Bom, esse filme ele retrata o protagonista, né? Que ele é o Og. Então, ele é uma criança que ele nasceu com
várias deformidades no rosto, e aí ele precisou fazer muitas cirurgias plásticas. Porém, apesar de ter feito cirurgias plásticas, ainda continha deformidades no rosto dele. Então, ele se sentia diferente, né? Ele não se sentia como as outras crianças, ele não se sentia igual. Bom, mas além disso, o problema é que quando ele frequenta a escola, os colegas dele também fazem essa diferença entre o normal e o diferente, né? Então, o problema começa com o isolamento social e que os colegas eles se afastam dele, né? Olham de uma maneira estranha, olham torto, né? Não estão acostumadas com o rosto do Og, que ele teve tantas dificuldades na vida, e ele passa por isso na escola, né? Agora de isolamento. E além disso, ele é alvo de piadas, devido só pela só pelas suas características físicas, né? Bom, e apesar de tudo isso, o final é feliz, né? Então, depois ele começa a se relacionar bem com os colegas, então há uma questão de inclusão social, que isso é muito importante, porque nem todas as pessoas vão ser iguais. Não tanto em questões fenotípicas, né, ou exteriores, mas também cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas particularidades. Uns têm mais dificuldades nas coisas e outros têm menos, mas não quer dizer que o próximo também não tenha dificuldades em outras áreas. Então, esse filme eu acho que é muito bom para quem for fazer, principalmente atuar em áreas de educação, porque é, são coisas que acontecem, né? E hoje em dia também tem muitas pessoas que estão sendo diagnosticadas com TEA, né? Com autismo, com déficit de atenção. E essas pessoas, elas não precisam ser vistas como diferente, como algo ruim, mas diferentes como algo que deve ser integrado na sociedade, né? E, e eu acho que vale a pena para quem for prestar em concursos públicos, principalmente área de educação, de professor, inspetor, seja o que for, eu acho que vale a pena ver. Nessa primeira tirinha temos a primeira foto que é do protagonista, é o Og, que ele tem 10 anos e ele fez 27 cirurgias plásticas. Aqui, na segunda, ele tem sempre o apoio da família dele. Então, uma coisa muito legal é que a família sempre incentivava ele a romper essas barreiras com dificuldades de relacionamentos sociais, né? Então, aqui são os pais e a irmã dele levando ele para a escola. Na terceira foto, mostra ele em sala de aula, porém ele está sozinho sentado na carteira. Então, muitas das vezes, ele estava lá presente, mas estava totalmente isolado das pessoas, porque os outros alunos olhavam ele com um olhar diferente. E aqui no final temos ele fazendo uma amiguinha, né? Então ela tá fazendo amizade com ele e quebra essa barreira de que o diferente é ruim, né? Ela entende que é melhor fazer amizade do que ter a razão. Continuando ainda com a temática infantil, agora vamos mudar um pouco o foco, que seria abordar questões mais de violação dos direitos do ECA. Poderíamos também incluir a negligência familiar por parentes e também falta de apoio governamental para uma sociedade que estão vivendo um momento de crise. Bom, esse filme, Túmulo dos Vagalumes, ele é uma animação japonesa. Apesar de ele ser uma animação, ele não tem
hum, ele não tem um teor tão infantil quanto ele parece à primeira vista. Então, a história é um pouco pesada, tá? Já vou adiantando isso. Bom, a história ela se situa, né, durante a Segunda Guerra Mundial e os personagens principais são duas crianças, sendo que uma é um pouco maiorzinha, que é esse menino, e a outra é essa pequenininha que ele está carregando nas costas. Então, os dois, eles são irmãos, e durante o período de guerra, a mãe deles foi bombardeada. Então, ela ficou internada no hospital. O pai, ele foi para o combate defender o Japão na guerra. Bom, e aí, enquanto ocorria tudo isso, depois de um tempo, eles receberam a mensagem de que a mãe deles teria falecido. E o pai estava no combate de guerra. Ou seja, eles não tinham ninguém para cuidar deles, eles estavam sozinhos. E eles são crianças, então deveriam ter a supervisão de algum adulto, pelo menos, né? Gente, vou dar spoiler. Então, vai começar agora, tá? Bom, mais pra frente, ao decorrer do filme, os parentes deles, né? Os tios, as tias, eles recebem informação de que o pai das crianças havia morrido durante a guerra. Ou seja, a mãe deles morreram por causa de um bombardeio e o pai deles tinha morrido na guerra, durante a guerra. Então, eles ficaram órfãos. Bom, aí, após isso, eles foram morar na casa de uma tia deles. Porém, eles perceberam que havia um tratamento diferente entre os filhos verdadeiros dos tios, né, e com eles. Então, era diferente o tratamento do Seita e da Setsuko com os primos. E por isso, né, o abuso psicológico que eles sofriam, né, essa distinção entre, entre o que seria realmente filho, os primos, e seriam dos órfãos, era uma coisa assim super evidenciada. É muito perceptível isso no filme. Então, por isso a gente poderia incluir essa parte, classificar como negligência familiar por parte dos tios, por não dar o cuidado necessário, não ter o respeito e nem a consideração que eles deveriam ter. Bom, aí após isso, o, os dois órfãos, eles decidem sair da casa dos tios e seguem sem rumo e sem direção. Então eles começam a morar na rua e o Seita, que ele é o maiorzinho, ele sempre tenta buscar ajuda, procurar comida para dar para a irmã dele. Então ele sempre tenta cuidar muito dela, né? Apesar de eles terem assim pouca comida, poucos recursos, na verdade eles não têm, né? Nenhum recurso, nenhum dinheiro, não tem nada. Apesar disso, nunca faltou uma relação de harmonia entre eles, né? Entre os dois. Sempre teve uma relação de cuidado, de afeto, né? Porém, eles não tinham assistência nenhuma e também, nesse caso, eu vi muita ausência do governo. Então, tinha muita falta de apoio governamental para a sociedade que estava vivendo naquele momento de crise, devido à guerra. Nessa primeira foto aqui temos representação dos aviões que serviam para as guerras, principalmente sobrevoos para os locais para bombardear. Aqui no segundo, o irmão e a irmã órfãos, que eles sempre têm uma relação de cuidado, de amizade um com o outro. No terceiro, mostrando o quão difícil a vida era para eles, então
eles não tinham nenhuma assistência básica, não tinham instrução, eles estavam completamente perdidos e largados no mundo. No quarto, mostrando a destruição que uma guerra causa em um país e como essa situação perdurou por um bom tempo. E a última imagem, que seriam os vagalumes, que era a única forma dos órfãos, eles se distraírem, eles saíram do foco daquela pobreza, daquela miséria, né, daquele cenário de guerra em que muitas pessoas morriam e também, inclusive, eles acabaram morrendo por falta de cuidados, de saneamento básico, falta de alimento também. Bom, por fim, esse é o último repertório que eu tenho para vocês de recomendação. Então, esse é um livro que se chama Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Ele é um filósofo sul-coreano que ele tem um viés mais partindo do ponto de Foucault, que Foucault ele é um filósofo francês muito famoso, que ele fala sobre as relações de poder e de vigilância, né, principalmente com aquela teoria dos presidiários. Então, há uma prisão que foi construída em que os vigilantes estavam em pontos estratégicos. Tá, mas o que significa isso? Os vigilantes eles ficavam em posições em que eles conseguissem ver todos os prisioneiros, porém os prisioneiros não conseguiam ver os vigilantes. Então, isso ocasionava um pensamento, né, para os prisioneiros, de um pensamento de vigilância o tempo todo, sabe? De observação o tempo todo. Porque, apesar de eles não verem os vigilantes, eles sabiam que estavam sendo vistos, eles sabiam que estavam sendo observados. E isso causa uma pressão psicológica. Bom, agora voltando um pouco, né, depois desse parênteses, desse adendo que eu fiz, é só para vocês entenderem um pouco qual que é a linha do Byung-Chul Han, né? Agora, esse filósofo sul-coreano, ele fala no livro dele sobre, assim, dá pra abordar muitas questões, sobre muitos temas, tá? Por isso que eu deixei esse livro pro final, porque ele é um livro-chave, que você pode usar ele para muitas coisas diferentes, né? Então, você pode falar sobre tecnologia, né? E como isso impacta na vida individual das pessoas, né? Como o social impacta na vida individual, questões de meritocracia que são divulgadas no mundo contemporâneo, né? E como elas são realmente de fato, não é somente questão de fazer por merecer, né? Além disso, a supervalorização da produtividade, então questões de sempre estar sendo produtivo o tempo todo. Então, é aquela questão de você nunca conseguir descansar por completo, de você sempre ter o dever de estar trabalhando, de ter que estar trabalhando e para conseguir atingir o sucesso a qualquer custo, né? E o excesso de positividade, que gera uma autocobrança, porque o excesso de positividade ele está muito relacionado com aquelas frases: eu tudo posso, eu tudo consigo. Lutando, esforçando, o sucesso depende de mim, né? Então, dessa frase pode parecer um tom positivo, mas ele impacta nas pessoas um impacto negativo. Como assim? Um positivo ele impacta negativamente. Gente, porque assim, falar que você consegue tudo, você pode tudo, e o sucesso depende de você, então quer dizer que se eu me matar de trabalhar, eu vou conseguir sucesso, eu vou conseguir o dinheiro, a fama, né? Essas coisas. Mas no final, não é bem assim que termina.
porque o excesso de trabalho ele ocasiona burnout. E burnout é um esgotamento que a pessoa tem, né, um esgotamento psiquicamente que compromete a vida dela por inteiro. Então, é uma questão séria, né? E essa autocobrança de sempre ter a responsabilidade de atingir o sucesso nem sempre faz nem sempre faz esse discurso positivista, faz a pessoa realmente ser feliz. Então, acaba gerando problemas latentes, né, de depressão e também pode ocasionar transtornos de personalidade, né, ou pode também desencadear síndromes como hiperatividade também. Né? Então, isso são os problemas que são enfrentados atualmente nesse século XXI, e esse livro ele discute muito sobre esses novos problemas e ajuda a entender um pouco mais o que está acontecendo no nosso dia a dia, como é que está funcionando a sociedade, né? E como a a pressão, né, interna da pessoa, da autocobrança, de se auto se exigir, e além disso, somando com a pressão externa, né, desse discurso positivista ser muito difundido e aceita pela sociedade em geral, como isso pode impactar, né, sendo que essas pressões estão sendo lançadas de forma constante para os indivíduos, e como isso afeta de uma forma que não é boa. Bom, muito obrigada para vocês que terminaram, né, de assistir esse vídeo. É, também agradeço muito pela paciência, pela disposição de estar me ouvindo durante 1h30 aproximadamente. Né? Bom, eu queria dizer que eu fico muito feliz de estar compartilhando esses conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos. Eu acredito que isso não seja só para estudar para a redação ou para alguma prova em si, mas também que sirva para levar para a vida, porque isso serviu para mim e me ajudou em muitos aspectos da minha vida. Né? Além disso, de repertórios tem muitas outras coisas, né? Tem muitas outras fontes, também tem outras temáticas que também a gente podia ter abordado, podia ter falado, mas são muitas e assim eu só selecionei para vocês o que o que eu achei importante, o que é bem recorrente, né? O que realmente aparece nos exames e pelo menos para vocês terem uma noção geral do que vocês poderiam falar de argumentação, tá bom? Em questões de dúvidas, perguntas, recomendações, entre em contato comigo, eu estou à disposição. Talvez nem sempre eu não consiga responder no horário exato, mas eu sempre respondo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.